Olá, queridas irmãs e irmãos do Grupo Espírita Irmãos do Caminho. Eu sou Renata Dourado e que alegria poder estar com vocês mais uma vez, não mais de forma presencial, ao menos por enquanto, né? Mas certamente os nossos corações e nossas mentes estão unidos no mesmo ideal. E Jesus Cristo fala que chegará um tempo em que nós iremos adorar a Deus, não mais nesse ou naquele templo sagrado, né? Porque os templos hoje em dia estão fechados. Mas chegará o dia em que nós adoremos a Deus em nosso espírito, em nosso coração, no templo sagrado do nosso coração. E chegou esse tempo. Hoje nós vamos falar, a palestra que nós escolhemos para hoje, o título dela é Em Tudo Dai Graças. E essa é uma frase que está na carta de Paulo, onde ele fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Então, nós vamos pegar essa frase, uma frase pequena, mas de uma grandiosidade imensa, e vamos transpor ela para os nossos momentos e para os nossos dias atuais. Então estamos todos nós, o planeta deu uma parada, o planeta vive uma pandemia, luta contra algo que é invisível, mas de uma invisibilidade que foi capaz de transformar a vida de todos nós. E imaginemos que isso não acontece só conosco, comigo, com vocês, não acontece só no Brasil, mas acontece no planeta Terra. E aí a gente vai parar para pensar que o planeta, ele tem um governador. Existe uma hierarquia planetária. Da mesma forma que a gente conhece a hierarquia aqui, com suas leis, com os seus governadores, nós temos um governador do nosso planeta. E o nosso governador é ninguém menos do que Jesus. Então a gente vai pegar no livro A Caminho da Luz, escrito por Emmanuel e Chico Xavier, e Emmanuel, portanto, vai nos dizer que Deus presenteou Jesus com o planeta Terra. E Jesus, portanto, com uma pleiade de espíritos evoluídos, e isso nós estamos falando há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, então há 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era um espírito puro e é o responsável pelo nosso planeta. Então nada que acontece no nosso planeta acontece sem a permissão e muitas vezes sem a vontade de Jesus. Então é importante nós analisarmos por que estamos passando por isso. No sentido planetário, mas sobretudo no sentido individual, porque percebam, a pandemia está aí. Então o que os especialistas e médicos nos recomendam é: fiquemos em casa, em especial no caso aqui do Brasil. Fiquem em casa, usem máscaras, mas cada um passa pelo seu processo individual diante dessa pandemia. Então nós vamos ver irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, ou que perderam seus empregos, ou que tiveram uma redução de salário, ou até mesmo estão com mais dificuldade ainda em conseguir um emprego, né? Porque o mercado de trabalho deu uma parada também. Então nós vamos ver irmãos que estão passando por dificuldades financeiras. Vamos ver outras pessoas que estão passando pela solidão. Então nesse isolamento são pessoas que moram sozinhas ou que pelas circunstâncias da vida estão sozinhas. E outras que estão passando pelo desafio do convívio familiar, que hoje mais do que nunca a gente percebe que é extremamente desafiador. Então há um planejamento para cada um de nós. E quando Jesus nos fala que nada acontece sem a permissão de Deus, ou seja, nenhuma folha cai de uma árvore se não for com a permissão de Deus, diante dessa pandemia que eu arriscaria dizer que nós na espiritualidade já sabíamos que passaríamos por esse momento desafiador, nós nos propusemos a passar por este momento desafiador. Mas por quê, Renata? Porque é um momento de aprendizado para todos nós. É um momento em que nós fomos obrigados a parar a nossa vida e a enxergar o que precisamos mudar. Mas como que eu sei o que precisa mudar? Verificando o que te incomoda. Verificando aonde o calo
aperta, onde o sapato aperta, onde dói o calo. Então vão ser nesses momentos em que nós somos obrigados a parar e a olharmos para dentro de nós mesmos. Por que a solidão me incomoda? Qual é a minha dificuldade de conviver comigo mesmo? Por que o convívio com meu companheiro, com minha companheira, com os meus filhos, com os meus pais me incomodam tanto? Qual a dificuldade que eu tenho? É uma intolerância que eu tenho? É uma incapacidade de me calar diante de certos momentos? Então é um momento que nós vamos voltar para nós mesmos. Porque, meus irmãos, a transformação planetária, nós que somos espíritas, já ouvimos falar nela há algum tempo, há algumas décadas nós ouvimos falar que o planeta passaria ou que está passando por essa transformação planetária. Pois bem, a transformação planetária bate à nossa porta. Só que um planeta só se transforma quando os seus habitantes também se transformam. Então é uma transição planetária, mas ao mesmo tempo é uma transição individual. É uma transição no espírito de cada um de nós. Então nós estamos sendo convidados a fazer essa transformação individual. A fazer a transformação individual. Só que tem uma questão que nós não podemos nos esquecer, que aí vem o apóstolo Paulo: em tudo dai graças. Por que eu tenho que dar graças em tudo? Porque eu confio em Deus. Porque eu confio no meu Pai Criador. Porque eu sei que Ele está no comando. Eu sei quem está comandando essa transformação planetária. E não é nenhum amador. Nós estamos falando do espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta e que revolucionou o planeta e que nos revoluciona a cada momento que a gente lê, que a gente relembra as passagens dele. Tocam os nossos corações, porque é a verdade que nos transforma. Então Jesus nos convida para passarmos por este momento desafiador e Ele nos faz o convite. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, por dores, Ele nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Repouso para as nossas almas é tudo o que nós precisamos. Jesus, talvez, ao longo de séculos, nunca foi tão imprescindível para nós como Ele é hoje. O chamamento dele nos desperta, talvez como não despertávamos a reencarnações passadas. Porque hoje a nossa sede de Jesus é muito maior. Hoje estávamos aqui, eu e meu marido, fazendo leituras dos livros de Emmanuel, e tem em uma dessas leituras ele fala assim, não necessariamente com essas palavras, mas o raciocínio é esse, que muitas vezes é preciso que nós percamos a nossa casa material para encontrarmos o endereço da nossa casa celestial. Então muitas vezes é necessário que nós percamos aquilo que valorizamos tanto na Terra, nessa encarnação, para que a gente volte ao nosso objetivo. Porque qual é o nosso objetivo de estarmos aqui, meus irmãos? Não é angariar dinheiro, recursos, não é fazer compras, adquirir o que quer que seja. O objetivo principal de nós estarmos reencarnados é nos transformarmos, é nos melhorarmos enquanto humanos, é amadurecer o nosso espírito, e o principal objetivo é aprender a amar. É esse o objetivo de estarmos reencarnando tantas e tantas vezes. Então, quantas vezes nós já perdemos várias e várias reencarnações por distrações terrenas, coisas que não saciam a nossa sede. Em tudo dai graças, nos diz o apóstolo Paulo, porque quando estamos passando pelas dificuldades, se formos
aumentar e ampliar o nosso olhar, nós vamos ver que temos muito mais motivos para agradecer do que para lamentar. Então, é a família que nós reclamamos, mas é o lar que nós temos. Quantas pessoas estão desalojadas, desabrigadas, sem os entes queridos, sem uma casa, sem uma cama para dormir, e nós muitas vezes não agradecemos a nossa cama, não agradecemos o nosso lar, não agradecemos a possibilidade da fala, a possibilidade de escutar, a possibilidade de enxergar, a possibilidade de raciocinar, de termos a capacidade de ver uma palestra espírita, de fazer uma leitura edificante. Então são coisas que aparentemente, aos olhos humanos, muitas vezes não tem importância, mas é de uma importância gigantesca para todos nós. Em tudo dá graças, porque muitas vezes o pneu do carro fura aqui na frente para evitar um acidente lá. E como a gente não tem a capacidade de enxergar esse acidente lá na frente, a gente reclama do pneu que furou. Não reclamemos. Confiemos em Jesus. Acreditemos que tudo que acontece, acontece porque tem que acontecer e não há injustiças no reino de Deus. Não existem injustiças no reino de Deus. E nós que acreditamos na reencarnação, nós temos que ter essa certeza. Está tudo sob controle. Mas Renato, o mundo está em pandemia, o mundo está em isolamento, está sob controle. Nós não temos a capacidade de enxergar o que esse aprendizado vai nos trazer lá na frente. Mas nós estamos aqui, repito, não necessariamente é para fazer a cura do nosso corpo físico, mas é para curar a nossa alma. E muitas vezes são por meio desses desafios é que nós vamos despertar. Hoje, mais do que nunca, a gente está aprendendo a importância de um abraço na pessoa que você ama. A importância de você estar perto de quem você ama. Passou recentemente o Dia das Mães, quantos vídeos a gente teve a oportunidade de ver de pessoas que estavam tristes porque não puderam dar um abraço nas suas mães no Dia das Mães, não puderam estar perto com elas. Então eram coisas que nós não valorizávamos antes. E Jesus nos fala, aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Aonde que está o nosso tesouro? São nos bens terrenos, materiais, efêmeros, que vão necessariamente passar? Que nós vamos embora, que vão ficar aí, que vão perecer? Aonde está o nosso tesouro? Aonde está a nossa importância nessa nossa reencarnação? Existe uma passagem na Bíblia, e é muito interessante a gente observar que a Bíblia é muito atual para todos nós. Então, existem simbolismo, existem metáforas que, se nós formos trazer para o nosso dia a dia, para o nosso dia atual, ela é muito importante, é de uma sabedoria imensa. Então tem uma passagem na Bíblia que eu confesso a vocês que não era uma passagem que eu me atentava, ou talvez eu não tinha percebido a profundidade dela. Então é uma passagem que está em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Olha que interessante. Lucas nos relata que estava Jesus com os 12 apóstolos, e ele chama esses apóstolos para entrarem no barco para fazer uma travessia do rio. Então eles estavam no lugar do rio, e eles iam para um outro lugar do rio. A gente sabe que Jesus era um grande peregrino, né, nas cidadezinhas que ficavam, todas as cidades que ficavam ali perto, então ele estava sempre caminhando, sempre propagando a mensagem dele de amor e de paz. Mensagem eterna, e que hoje acalenta os nossos corações e que sempre vai acalentar os nossos corações. Então ele chama os apóstolos para entrarem nesse barco e para fazerem essa travessia. Percebam a palavra travessia. Então, certamente era uma viagem um pouco longa, porque Jesus adormece no barco, de acordo com o relato de Lucas. Ele adormece, os apóstolos deixam ele ali descansando, mas tem um determinado momento em que vem uma tempestade e um vendaval muito grande, muito grande. E os apóstolos,
entram em desespero. A água começa a entrar no barco, certamente era um barco de pequeno, médio porte. A água começa a entrar no barco e eles se desesperam. E eles vão e acordam Jesus e falam: mestre, nós vamos perecer. Mestre, nós vamos morrer. E Jesus acorda, de acordo com o relato de Lucas, ele acalma a ventania, acalma a tempestade, e depois de acalmar a ventania e a tempestade, ele olha para os apóstolos e pergunta: onde está a fé de vocês? Porque vejam, os apóstolos tinham a certeza que Jesus é o Salvador, que Jesus é o enviado de Deus. Eles tinham essa certeza, porque eles estavam dia a dia com aquele homem maravilhoso, que não só falava coisas maravilhosas, como fazia coisas maravilhosas. Então eles, mais do que ninguém, tinham a certeza de quem era Jesus. E mesmo ao lado daquele homem espetacular, eles tiveram medo. Mesmo ao lado de Jesus, e o convite foi feito por Jesus, eles achavam que eles iriam morrer. Nós também estamos passando por essa travessia. A pandemia faz com que nós passemos pelo nosso deserto individual, pelas nossas dificuldades, faz com que nós passemos por essa travessia. E cada um de nós é que sabe aonde que está doendo mais, aonde que está apertando mais. Só que percebam, nós estamos na travessia com Jesus do nosso lado. Então não há o que temer, meus irmãos. A pandemia vai passar, o isolamento vai passar. Aqueles que tiverem que desencarnar, vão desencarnar. Talvez alguns de forma imprudente, não estão seguindo o que a ciência recomenda, o que os especialistas recomendam, mas também aqueles que já viam uma programação para que passassem por isso, porque todos nós sabemos que nós temos o nosso livre-arbítrio. E o que nós escolhemos é fruto daquilo que nós plantamos. Sempre vai ser assim. Então, nessa travessia que essa pandemia obrigou todos os moradores do planeta Terra a passar, nós temos um comandante no nosso barco. Nós temos um capitão no nosso barco. E esse capitão nos pergunta a todo instante: aonde está a sua fé? Não vos deixarei órfãos, nos diz Jesus. Estarei com vocês até o fim dos dias. Jesus estará conosco para sempre. Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é a estrela que nos ilumina. E Ele está conosco, porque Ele nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e desesperados, porque eu vos aliviarei. Jesus tem a capacidade de nos aliviar. Ele também nos diz: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Não a paz do mundo, porque o mundo não é capaz de nos oferecer a paz que o nosso espírito almeja. Mas Jesus nos oferece essa paz. Ele tem essa capacidade de nos oferecer essa paz. E Ele nos convida para fazer essa travessia junto com Ele, nessa transformação planetária, onde o planeta sairá melhor e onde nós também, se nos esforçarmos, sairemos melhor. Então, aproveitemos esse momento de transformação, aproveitemos esse momento desafiador e perguntemos: o que essa pandemia quer me mostrar? Aonde que eu posso ser melhor? É praticando ainda mais a caridade? Porque se nós estamos passando por uma dificuldade, certamente existem irmãos que estão passando por dificuldades ainda maiores. Então, ainda que com as nossas dores, nós podemos ser instrumentos de Jesus para consolar os corações que estão ainda mais desalentados do que o nosso, para ajudar aqueles irmãos que estão passando fome, que estão passando necessidade, mas não só necessidade material,
Porque nós hoje sabemos que diante dessa pandemia, muitos irmãos estão se perdendo em vários aspectos. Então, estão consumindo mais álcool, estão consumindo mais droga, estão tentando não estarem presentes nesse momento tão importante individualmente para cada um de nós. Então, ainda que com os joelhos desconjuntados, ainda que com o coração ferido e partido, nós podemos aproveitar o pouco conhecimento que nós temos. E a doutrina espírita é rica nesse conhecimento, sem desrespeitar os irmãos que acreditam em outras crenças, que têm outras crenças, que acreditam em outras perspectivas. Nós não somos melhores do que ninguém, mas temos uma responsabilidade maior. Porque se pegarmos a obra de Emmanuel, se pegarmos a obra de Chico, nós vamos ver que temos tesouros a serem descobertos, tesouros que nos consolam, tesouros que nos conclamam a sermos melhores. Então aproveitemos esse tempo que hoje essa quarentena está nos dando. Ontem nós não tínhamos tempo para nós mesmos, não tínhamos tempo para os nossos familiares. Hoje nós temos tempo de sobra. O que estamos fazendo com esse tempo? Aproveitemos da melhor forma possível esse tempo, fazendo leituras edificantes, fazendo estudos edificantes e nos aprofundando em nós mesmos, verificando o que é preciso transformar, reformar dentro de nós. Não percamos essa oportunidade, meus irmãos. Jesus está conosco. Jesus nos conclama a sermos melhores. Jesus nos conclama a sermos instrumentos dele para amenizar dores, para amenizar feridas, para secar lágrimas. E sempre há tempo de ajudarmos, sempre há tempo de contribuirmos na seara de Jesus. Então, o nosso desejo é que todos nós estejamos em paz. Porque se tivermos a paz de Jesus em nosso coração, em nossos corações, e sabemos que a paz é uma conquista, ela não chegará de uma forma como se fosse implantada em nosso coração por Jesus, pela espiritualidade, é uma conquista de cada um de nós. O templo sagrado que Jesus disse que veio ajudar a construir dentro do coração dos homens é uma construção nossa, que temos sim a ajuda do Mestre, porque temos o exemplo dele, porque temos as lições dele, porque temos as palavras dele, que são vivas em nossos corações. Mas é um objetivo nosso e somos nós quem temos que pegar cada tijolinho para construir o reino de Deus dentro da porta do nosso coração para dentro, que muitas vezes é invisível aos olhares humanos, mas que nós e onde nós vamos encontrar a paz que nós almejamos. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Esperamos que esse momento desafiador passe o quanto antes para que nós possamos estar juntos mais uma vez, relembrando os ensinamentos de Jesus, relembrando a presença de Jesus, que é tão viva em nossos corações. Fiquemos em paz, meus irmãos, e que a paz do nosso Mestre inunde os nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.